Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por este convite para participarmos no webinar do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial. Hoje vimos falar sobre design automóvel, a evolução do design automóvel, e vamos usar exatamente os carros que temos aqui em exposição no Museu do Caramulo para evidenciarmos como o design foi evoluindo ao longo dos tempos. Temos aqui ao nosso lado um de Dion Botton de 1905. É um automóvel único no mundo, não sobrou mais nenhum exemplar, mas podemos imediatamente ver aqui algumas diferenças em relação aos automóveis modernos que saltam à vista. A primeira, a altura do carro e o tamanho. Um carro altíssimo. Se repararem em baixo, o eixo dianteiro é um eixo perfeitamente direito, não tem qualquer curvatura e que obriga naturalmente o carro a ficar com esta altura, porque tudo é montado acima do eixo do automóvel. Reparamos também que não tem para-brises. Portanto, neste caso, é uma altura em que os carros andavam mais devagar, as estradas provavelmente não tinham as melhores condições e a engenharia não tinha evoluído ainda o suficiente para adotar soluções mais bem pensadas para distribuir a massa no carro ou baixar o centro de gravidade. Nem sei até que ponto é que isso seria uma preocupação. Ao lado temos um Rolls-Royce 1911. Se pudermos ver exatamente a diferença do eixo dianteiro, quando começámos a falar há pouco, reparamos que o eixo já tem uma curvatura, já conseguem baixar a carroceria em relação ao cubo da roda, já tem um para-brises dianteiro, obviamente é um carro mais rápido. Aliás, a Rolls-Royce teve a motivação para construir automóveis de fazer o automóvel perfeito e até hoje sabemos que tem das mecânicas mais perfeitas. Neste caso, funcionavam com redundâncias até, porque na altura os automóveis avariavam muito e tinham tendência para passar muito tempo na oficina. Passamos aqui para 1912, um Renault de 20 cavalos. Isto era claramente um automóvel para ser usado por chefes de Estado ou pessoas em cargos mais altos, portanto era um automóvel de luxo, era das versões mais potentes da Renault e por isso conseguimos perceber que ele é construído a pensar nisso, ou seja, a parte dianteira que estamos aqui a ver tem um para-brises, mas não tem laterais, não tem portas e os estofos são em couro. Portanto, esta parte dianteira era suposto aguentar as intempéries, aguentar a água e ser utilizado por um chofer. A parte traseira, que é toda feita em tecido, porque o tecido era um material nobre, mais caro, porque obrigava a ter manufaturação, metia tecelagens e não era um material bruto como a pele. Portanto, nesta altura valorizava-se mais o tecido do que a pele. Um automóvel para transportar as pessoas isoladas atrás, aberta à frente, com potência e ainda com jantes de madeira de grande raio. Estes são jantes que devem ter à volta de 21 polegadas, por aí, ou mais. Passamos aqui para um automóvel desportivo, um Abadal. Neste caso, pretendia-se um automóvel desportivo, leve, rápido. Podemos ver que todo o automóvel já está mais baixo. As jantes passaram a ser jantes raiadas, já não temos jantes de madeira. À medida que os materiais vão evoluindo e a técnica de construção vai evoluindo, vão-se também adaptando as soluções técnicas. Só uma pequena nota, o primeiro carro construído no mundo, o Mercedes, o Dreirad, o Benz Dreirad, feito pelo Sr. Benz, tinha também jantes raiadas. E rapidamente se percebeu que essa não era uma solução viável para construir rodas, portanto começou-se, na maior parte dos carros, a construir com jantes de madeira. Aqui, a partir de 1914, já vemos jantes raiadas, sempre sem travões à frente, exatamente porque isso também era uma dificuldade técnica na altura. Vamos avançar um pouco mais. Aqui quero só, rapidamente, nestes automóveis que passámos, chamar a atenção para a forma como as carrocerias estão desenhadas em termos de guarda-lamas e faróis. Ainda podemos ver que em todas as carrocerias, e já estamos aqui num carro de 1927, que as carrocerias são feitas de uma forma mais afunilada, mas que o guarda-lama é completamente independente da carroceria e que os faróis também são sempre externos à carroceria.
Neste caso, um Panhard Levasseur, que tem uma particularidade de usar um motor sem válvulas, que aliás é estes dois S que se vê aqui no capô, quer dizer sans soupape. É um motor tipo Jackknight que funcionava por janelas. Isto só um pequeno à parte. Mas podemos ver aqui de lá que o carro já continua com o mesmo eixo, com a curvatura que vimos no Rolls-Royce de 1911, tem a mesma curvatura, mas já tem travões dianteiros. Embora ainda utilize jantes raiadas de madeira. Já passámos por jantes raiadas de metal, de ferrosas, e aqui temos novamente as jantes de madeira a aparecer em 1927. Finalmente, damos aqui um salto evolutivo, não em tempo, mas em evolução, um salto grande, e passamos novamente para um Rolls-Royce, um Phantom 2 de 1930, que tem tambores às 4 rodas e, embora por fora pareça, esteticamente, em termos de design, pareça que já tem uma jante metálica inteira, isto aqui por baixo está novamente uma jante raiada, que, mais uma vez, apenas por curiosidade, é calibrada estaticamente por peso. Estes Rolls-Royces, como já tinha dito anteriormente, são carros de luxo, de muito boa construção, muito rápidos e que tinham redundâncias. Este carro tem dupla ignição, por exemplo. Foi um carro construído especificamente para Portugal e podemos ver, em termos de design, vamos chegar aqui mais perto, que tem especificidades de carroceria feito para o nosso país. O carro foi pedido com uma linha de jadilho baixa, com palas de sol e com os vidros a abrir à frente para arrefecer no nosso tempo quente. O interior é também novamente de tecido, um carro para 4 pessoas. Isto não era um carro para chofer, era um carro para ser utilizado pelo próprio dono do carro. Tem uma particularidade, esta porta teve que ser alterada, mas tinha aqui uma solução técnica muito inovadora, é que este carro é um pillarless, ou seja, é um carro que não tem o pilar B, tem apenas o pilar A e não tem o pilar B, é completamente amplo. E esta porta, quando foi desenhada para se abrir dos dois lados. E ela, ao fechar, passava a bascular deste lado, caso se abrisse este fecho, com um pequeno problema, é que se abrisse os dois ao mesmo tempo, caía a porta, pelo que eventualmente foi alterada. Imediatamente ao lado temos um Chrysler Imperial, um carro que teve ao serviço da PID e de Salazar, e é um carro blindado. Neste caso, já vemos as linhas aerodinâmicas típicas dos anos 30, este é um automóvel de 1937, mais baixo, finalmente jantes de aço, e já não tem eixo rígido à frente, já tem braços de suspensão, e os faróis ainda não estão integrados na carroceria, mas o guarda-lama já não corta até ao fundo, até ao chassi. Já vemos um guarda-lama quase ao nível do capô. Vamos dar aqui um salto rápido para um carro militar, que é absolutamente a simplicidade da mecânica em função, ou antes, no sentido de ter o máximo de função possível e a máxima simplicidade possível, e atrás disso também ganhamos um design característico e com linhas que se destacam. Este carro depois foi construído mais tarde. Isto é um Kubelwagen, um automóvel militar desenhado pelo Ferdinand Porsche, é uma adaptação do Karossa, um veículo militar. Podemos identificar várias semelhanças, se virmos por baixo, tem exatamente as barras de torção que fazem a suspensão, tem braços independentes às 4 rodas. O que o tornou o carro balde é exatamente estas linhas retas, tem poucas linhas curvas, e este canelado na carroceria. As jantes são de um Karossa, e se pudermos ver no motor, precisamente, temos aqui um 4 cilindros arrefecido a ar, exatamente o mesmo motor que utilizava o Volkswagen Karossa e mais tarde o Porsche 356, o primeiro automóvel da marca de Ferdinand Porsche, construído por Ferdinand Porsche. Vamos para ver agora, recuando um pouco no tempo, vamos ver aqui dois automóveis dos anos 30. Temos uma Bugatti, dois modelos, dois exemplares da Bugatti 57.
E aqui queria chamar a atenção para a frente dos dois automóveis, em que vemos de um lado, ainda, porque recuámos no tempo, ainda os guarda-lamas cortados até à carroceria, com os faróis externos à carroceria. Vamos filmar aqui um pouco mais perto, para verem esta característica. Guarda-lamas até baixo e os faróis externos à carroceria. Ao lado vemos o mesmo modelo, mas com uma carroceria diferente, porque era algo que se fazia muito nesta altura, era vender carros em chassi e depois serem carroçados em especialistas de carrocerias diferentes, e que o próprio dono do carro escolhia onde o fazer. Aqui vemos que o guarda-lama já não corta até baixo e os faróis foram integrados na carroceria. Ao lado temos um carro do final dos anos 30, desenhado no final dos anos 30, mas apenas produzido após a guerra, onde, embora seja uma construção moderna, e aqui o Citroën era um especialista em ter soluções técnicas avançadas para as alturas, porque este carro já funciona em monocoque, já não tem um chassi e uma carroceria, mas apenas um chassi que funciona como carroceria também, ou carroceria que funciona como chassi, portanto uma monocoque, com braços independentes às 4 rodas e uma solução ainda antiquada no desenho das portas. Aqui vemos novamente o tal pilar central que o Rolls-Royce não tinha, que este tem e bem proeminente, mas ainda utilizável, o que se chama as portas suicidas. Portanto, a porta da frente abre pela frente, o que naturalmente representava alguns perigos. Caso se abrisse em andamento, a porta era projetada para trás, e o que também se chamavam as portas malandras. E atrás abre de uma forma, bom, esta está trancada, mas abrirá de uma forma normal. O que é ainda incrível é que isto é um automóvel construído em 1951 e ainda se nota, tal como a última Bugatti que vimos, ainda se nota o guarda-lama afastado do capô, ainda não está integrado no capô, e os faróis externos à carroceria. Passamos imediatamente para dois Ferraris, um de 1950 e um de 1951, precisamente do mesmo ano daquela Bugatti, mas sublinho que aquele Citroën 15 cavalos foi desenhado antes da guerra, e estes foram desenhados após a guerra, mas aqui temos dois automóveis que esteticamente já se assemelham com o automóvel moderno, linhas fluídas, os guarda-lamas ainda têm alguma pronunciação, mas estão perfeitamente integrados na carroceria e planos, os faróis integrados na carroceria, mas esta componente moderna que vemos por fora, em boa verdade, por dentro, está um pouco atrasada, porque este automóvel tem uma carroceria e um chassi separados um do outro. Tem um chassi em escada, com uma carroceria que é apoiada em cima do chassi. Tem pormenores de design que não vemos quase nos outros automóveis. Tem este pormenor de aerodinâmica em que o fecho está, se pudermos chegar mais perto para ver, o fecho está embutido na carroceria e a porta abre, puxando este fecho, que depois deve ser novamente recolhido, para não ter atrito aerodinâmico. Já agora, mostro mais alguns pormenores engraçados neste automóvel, porque como a Ferrari vem de um DNA de competição, tem estes pormenores em que tudo é feito de alumínio e até o fecho da porta é recortado para reduzir ao máximo o peso possível. Naturalmente, nesta altura não havia túneis aerodinâmicos, portanto, estas linhas que nós vemos, neste caso foi desenhado pelo Vignale, as linhas que vemos nestes automóveis, com estas quebras na carroceria, são a aerodinâmica que o próprio designer pensava e imaginava. Não é? Portanto, isto não é testado em túneis de vento, embora esteja muito mais perto das linhas aerodinâmicas atuais. Ainda tem um para-brises praticamente direito. A curvatura do para-brises é quase inexistente. Ao lado vemos um Pegaso, desenhado pela Touring, que era um gabinete de design de carrocerias e de construção de carrocerias. E aqui podemos ver sim, o para-brises mais curvo, os guarda-lamas até mais pronunciados em relação à carroceria, mas ainda assim um carro sofisticado. Passamos agora para o Mercedes 300 SL. Abre? Não abre. Passamos agora para o Mercedes 300 SL, onde vemos novamente
o mesmo tipo de fecho do Ferrari, um fecho embutido na carroceria para não causar atrito aerodinâmico, e onde aqui a forma seguiu a função perfeitamente. Isto foi um automóvel onde a Mercedes não tinha capacidade técnica para fazer um automóvel de raiz para competição e decidiu adaptar o motor existente, componentes existentes para gastar o menos dinheiro possível e conseguir responder ao desafio no mínimo espaço de tempo possível, para entrar em competição. Como não conseguiam fazer um carro mais potente e desenhar motores de risco, decidiram fazer uma carroceria muito leve, que aliás é o que quer dizer SL. Isto teve um problema, é que ao fazerem um chassi tubular, para ter o carro mais leve possível, foram obrigados a ter aqui a construção do chassi nos laterais do carro, para fazer a rigidez torcional que necessitavam. O que fez com que toda esta altura de carroceria tivesse que existir. Portanto, punha-se um problema. Como é que se entrava no carro? Porque não era possível abrir a porta até baixo, porque o chassi dobrava ao meio. Aqui a Mercedes, não por uma questão estética, mas por uma questão funcional, chegaram a esta solução técnica, que é o tejadilho não dá rigidez à carroceria, não é o tejadilho que trabalha, portanto podemos rasgar o tejadilho. Então vamos abrir a porta de meia altura para cima, rasgando o tejadilho e dando a abertura necessária para as pessoas entrarem no carro. Este carro é a versão de cliente, não é a versão de competição, pelo que a porta é maior. Na versão de competição as portas eram mais pequenas. Por último, e só para terminar, vemos então o Alfa Romeo 1900 SSC, onde aqui vemos a construção moderna que ainda hoje em dia conhecemos. É um motor de alumínio de 4 cilindros, uma carroceria em alumínio, com um design moderno, com um para-brises curvo, e a partir daqui tudo o que conhecemos de um automóvel é evolução automóvel, porque chegando aqui ao final dos anos 50, as bases estavam lançadas para aquilo que são os automóveis modernos. Muito obrigado por terem ouvido este webinar. Se nos quiserem visitar no Museu do Caramulo, podem ver estes e outros automóveis. A coleção estende-se para outro edifício e para outro piso, e podemos aprofundar depois aqui mais a evolução automóvel e o design. Muito obrigado.